Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando, pois ainda nós, infelizmente, continuamos com essa pandemia. Então, por enquanto, as nossas aulas serão gravadas para auxiliar vocês aí na aprendizagem, né? Ficar um pouco menos complicado, digamos assim. Então, vamos continuar com o assunto álgebra, a fatoração de expressões algébricas. Agora é o terceiro e quarto casos, ok? Bom, como sempre, eu começo a aula já falando para vocês o tema, que é a fatoração de expressões algébricas, produtos notáveis, terceiro e quarto caso. Para todos os nonos, porque as aulas são elaboradas por mim, professora Adriana, e pelo professor Hélio. Nós estamos na 17ª semana de estudos. Essa semana vai do dia 31/5 a 2/6, porque nos dias 13 e 4 é feriado, Corpus Christi. Dando continuidade, eu deixo aqui meu bom dia, né, novamente, e vou explicar aqui esse pedacinho, ó, para dar uma retomada. Já vimos que a fatoração de expressão algébrica consiste em escrever uma expressão algébrica em forma de produto, em forma de multiplicação, né? Multiplicação de fatores. Em casos práticos, isto é, na solução de alguns problemas que envolvem expressões algébricas, a fatoração é extremamente útil, pois na maioria das situações ela simplifica a expressão trabalhada. A gente escreve, quando a gente fatora uma expressão algébrica, a gente é o mesmo valor, porém escrito de maneira diferente, é uma outra escrita. Então, vamos ao terceiro caso. Diferença entre dois quadrados. Considere dois números A e B. Quando temos a diferença do quadrado desses números, isto é, A ao quadrado menos B ao quadrado. Olha o sinalzinho de menos aqui no meio, pessoal, por isso que fala diferença. A leitura A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Então, podemos escrevê-los como sendo um produto da soma pela diferença. Ou seja, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B. Essa seria a forma fatorada. Então, a diferença de quadrados, de dois quadrados, pode ser escrita na forma da soma pela diferença desses números, né, no caso aqui, A e B. Então, como que é a forma fatorada de dois quadrados? A mais B vezes A menos B. Isso é genericamente, né? Eu estou usando letras, mas no lugar dessas letras eu poderia usar números, poderia usar monômios, né? Que são termos com letras e números, e assim por diante. O sinal de menos indica a diferença, o sinal de mais indica a soma. Então, eu tenho um produto da soma pela diferença. Essa é a forma fatorada da diferença de dois quadrados. Então, como resolver? Então, o que a gente faz? Como que eu descubro que é essa forma fatorada? Então, primeiramente, eu vou extrair a raiz quadrada dos termos da expressão dada, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. A raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A, estou explicando aqui embaixo, ó, porque A vezes A é A ao quadrado. A raiz quadrada de B ao quadrado é igual a B, por quê? B vezes B é igual a B ao quadrado. Raiz quadrada de um número é sempre ele multiplicado por ele mesmo, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 9, por que que é 3? Porque 3 vezes 3 é 9, e assim por diante. Depois de extrair a raiz quadrada de cada termo, escrevemos o resultado em forma de um produto da soma pela diferença. Qual foi o resultado das raízes? Olha, aqui foi A e aqui foi B.
a forma fatorada A mais B vezes A menos B. Se eu fizer essa multiplicação, pessoal, A vezes A vezes menos B, B vezes A, B vezes B, eu vou retornar na expressão algébrica inicial, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Seria tipo uma prova real. Exemplos. Vamos fatorar a expressão 4x ao quadrado menos 9. Olha, diferença de 2 quadrados. Por que chama 2 quadrados? Números que têm raiz quadrada exata, eu chamo eles de quadrado, quadrado perfeito. Então, primeiro, vamos extrair a raiz quadrada de cada termo. Raiz quadrada de 4x ao quadrado. Veja bem, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque x vezes x é x ao quadrado. Tá bem resolvido, aqui explicadinho aqui na frente. E a raiz quadrada de 9 igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9. Qual é o resultado das raízes? 2x e 3. E que jeito que eu vou escrever a forma fatorada, então? Depois de extrair a raiz quadrada de cada termo, escrevemos o resultado em forma de um produto da soma pela diferença. Olha meus resultados aqui, ó, o 2x e o 3. 2x mais 3 vezes 2x menos 3. Soma pela diferença, né? Produto da soma pela diferença. Na letra B, para fatorar 2020 ao quadrado menos 2019 ao quadrado, podemos utilizar a diferença entre dois quadrados. A gente pode usar essa fatoração, que consiste em escrevê-lo na forma de produto da soma pela diferença. Então, aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Ó, tá elevado, 2020 está elevado ao quadrado, 2019 está elevado ao quadrado. Então, fica 2020 mais 2019, que seria a soma, vezes 2020 menos 2019, que é a diferença. Produto da soma pela diferença. 2020 mais 2019, 4.039. 2020 menos 2019, 1. Então, 4.039 vezes 1 vai dar 4.039. Vocês podem observar, então, que nesse caso... Opa, só um minuto que pulou aqui. Pulou aqui. Vocês podem observar que nesse caso, quando eu tenho a diferença de 2 quadrados, o resultado vai ser a soma dos dois. Olha aqui. Se você pegar 2020 mais 2019, e a gente fez todo esse desenvolvimento para chegar nisso. Mas a gente pode concluir, obviamente, né, logicamente, que a diferença de 2 quadrados é a soma dos dois números em questão, ok? Continuando. O quarto caso de fatoração, que é o trinômio quadrado perfeito. Considere o quadrado seguinte de lado A mais B e observe as áreas dos quadrados e retângulos formados em seu interior. Vejam bem, olha, eu tenho 2 retângulos e tenho 2 quadrados, tá? Quadrado tem lados com a mesma medida. Olha esse quadradinho aqui, B e B. Quando tem lados iguais, a figura é um quadrado. Aqui, um lado mede A, o outro lado mede B. Então, eu tenho retângulo AB. Aqui também. Aqui eu tenho um quadrado, ó, o lado mede A e o outro lado mede A. A vezes A ao quadrado, certo? Então, aqui, a medida do lado, pessoal, não é AB. A medida do lado é A mais B. Tá? É esse pedaço mais esse outro pedaço. O pedacinho que vale A, né, que mede A, mais o pedaço que mede B. Então, quando perguntar para vocês qual é a medida do lado do quadrado, né, em questão, esse daqui é A mais B, tá bom? A área total, veja que já está dentro de cada figura o valor da área.
Olha esse primeiro retângulo. A, o outro lado aqui é B. A área é multiplicação, é lado vezes lado. Então, aqui é A vezes B, esse retângulo. Esse quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Esse outro retângulo, A vezes B, AB. E esse outro quadrado, A vezes A ao quadrado. Todas as multiplicações fizemos aqui do lado, veja bem, a área dos quadrados e a área dos retângulos. Somando isso tudo, nós vamos ter essa expressão logo aqui abaixo, olha. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ó, A ao quadrado tem 2AB, dois retângulos de área igual, e o B ao quadrado, tá? Então, vamos continuar com a leitura. Veja que a área do quadrado maior é dada por A mais B ao quadrado. O quadrado maior, gente, é esse quadradão, que tá todos os pedacinhos lá dentro. Esse de lado A mais B aqui, tá? Mas, por outro lado, a área do quadrado maior pode ser obtida pela soma dos quadrados e retângulos do seu interior. Assim, A mais B ao quadrado é igual a mais B vezes A mais B. Lembra que eu falei, quando eu tenho algo elevado ao quadrado, vamos supor, eu tenho um número elevado ao quadrado, número 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3. Número 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10. Aqui, no caso, eu tenho uma expressão, A mais B elevado ao quadrado. Eu estou falando da área desse quadrado aqui em cima, que está na figura. A mais B elevado ao quadrado é igual a mais B vezes A mais B. Aí a gente vai fazer a multiplicação, né, desses dois parênteses aqui. A vezes A, olha aqui do lado, A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, BA, mas a gente coloca na ordem alfabética AB. E B vezes B, B ao quadrado. Perceberam que a gente tem 2AB aqui, ó? Eu multiplico A vezes B, eu tenho dois retângulos com áreas iguais. Então, o valor da expressão A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tá? E se eu tivesse um quadrado de lado A menos B? Ficaria praticamente a mesma coisa, porém o sinal é que mudaria. Ficaria A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Por isso que fala aqui, ó, de maneira análoga. Temos que, fazendo uma analogia, né? Se o lado do quadrado fosse A menos B, eu teria esse valor aqui de área, ok? Continuando. Como fatorar o trinômio quadrado perfeito? Então, vocês observaram que da área daquele quadrado, eu obtive, né, um trinômio quadrado perfeito. Deixa eu voltar aqui, olha. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é um trinômio quadrado perfeito. Porque eu tenho dois termos que têm raiz quadrada exata. O A ao quadrado ele tem uma raiz quadrada exata e o B ao quadrado também tem raiz quadrada exata. Então, quando a gente tem um trinômio quadrado perfeito, já falei para vocês, um número é chamado de quadrado perfeito quando ele tem raiz quadrada exata. Por exemplo, o número 49 é um quadrado perfeito? Sim. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49, tá? Então, o número que é chamado de quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada exata. Então, como fatorar o trinômio quadrado perfeito? Olha, eu tenho aqui x ao quadrado mais 12x mais 36. É um trinômio porque tem três termos. Agora, eu tenho dois termos que são chamados de quadrados perfeitos, porque tem raiz quadrada exata. Olha, o x2. O x2 ele tem raiz quadrada exata, é x. O 36 também tem raiz quadrada exata, é 6. Então, aqui vem uma regrinha para a gente seguir, um passo a passo, melhor dizendo.
Primeiro extraímos a raiz quadrada do x2 e do 36, que seria a raiz quadrada dos números que eu sei que são os quadrados perfeitos, que eu, logo de observar, eu já percebo que é possível extrair a raiz quadrada daquele número. Depois escrevemos a forma fatorada assim. Olha lá, a raiz quadrada do x ao quadrado é x, raiz quadrada do 36 é 6. A forma fatorada é x mais 6 elevado ao quadrado. Se eu multiplicar x mais 6 vezes x mais 6, eu vou voltar na expressão que é o trinômio. E nós fizemos isso aqui embaixo, olha aqui. X mais prova real. X mais 6 elevado ao quadrado. X mais 6 vezes x mais 6. Fazendo a distributiva. Ó, aqui eu risquei com a caneta. X vezes x primeiro, x ao quadrado. Depois, x vezes 6, 6x. Aqui embaixo, 6 vezes x, 6x. E 6 vezes 6, 36. Eu estou fazendo aqui a prova real. Vocês estão percebendo? Então, a gente tem dois termos de mesmo valor, 6x e 6x. Como eles são termos semelhantes, né? Os dois têm a letrinha x, eu posso somar. 6x mais 6x, 12x. Olha aqui, o x ao quadrado eu não posso somar com ninguém e nem o 36. Então, eu vou indicar na forma de expressão algébrica. X ao quadrado mais 12x mais 36. Esse é o trinômio. A forma fatorada dele é x mais 6 elevado ao quadrado. Eu coloquei aqui também no passo a passo, ó, o termo do meio do trinômio é 12x, que é igual a 2 vezes x vezes 6. Se eu pegar o dobro do resultado obtido das raízes, eu encontro o termo do meio. Meu resultado obtido da raiz foi 6x. 6x vezes 2, 12x é o termo do meio do trinômio. Se ficar em dúvida, pode fazer essa prova real. Pega os resultados das raízes, multiplica por 2, encontrará o termo do meio, ok? Então, vamos para mais um slide aqui. Eu coloquei duas situações, resumindo para vocês, tá? O primeiro caso e o segundo caso. Aqui é um exercício resolvido. Diferença de quadrados. Olha o sinal aqui no meio de menos. De quadrados, é 2 quadrados, são só 2 termos. A diferença de quadrados são só 2 termos, não esqueça disso. Estão elevado ao quadrado. Como que eu vou fatorar isso? Primeiro, extrai a raiz quadrada de cada termo. Olha, raiz quadrada de y ao quadrado é igual a y. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Nesse caso, eu não coloquei o x ao quadrado. Então, aqui, eu teria que ter colocado aqui dentro da raiz o x ao quadrado também. Então, vamos considerar que aqui meu resultado fosse 5x. E a fatoração, então, y mais 5x vezes y menos 5x. Eu vou acrescentar esse x depois, tá bom? Trinômio quadrado perfeito. Trinômio, 3 termos, 9x ao quadrado menos 6x mais 1. Raiz quadrada de 9x ao quadrado. 3x, raiz quadrada do 9 é 3, x ao quadrado, a raiz dele é x. Então, já é o resultado 3x. Raiz quadrada do 1, 1. 1 vezes 1 é 1. O resultado que eu encontrei das raízes, eu vou escrever a forma fatorada. 3x menos 1 elevado ao quadrado. Essa é a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito. Ok? Eu vou comentar com vocês um exercício, né? Tá lá na lista de exercício.
para ficar mais claro para vocês. Observe a figura e responda. Qual é a medida do lado desse quadrado? Medida do lado. Olha, aqui eu tenho 3, eu tenho x. Agora que eu tenho 3, eu tenho x. Não é 3x. A medida do lado é 3 mais x. Ou x mais 3, como quiserem, a ordem, tá? Então, muitos escrevem 3x. Não. Quando eu escrevo 3x, eu estou fazendo 3 vezes x, e não é isso. A medida do lado é esse pedaço mais esse outro pedaço. Então, eu posso falar 3 mais x, ou x mais 3. Na letra B, que expressão algébrica representa a área total da figura? Então, a expressão algébrica, eu vou ter que calcular a área de cada pedacinho. A área, gente, é lado vezes lado, mas é a área total. Então, eu tenho que achar a área de todas as figuras aqui, dos 2 quadrados e dos 2 retângulos, multiplicando lado por lado. Vamos ver na figura abaixo, ó, porque aqui eu não mostrei a medida de lado, aqui também não. Então, a gente tem que olhar, se esse pedacinho é 3, esse aqui da frente também é. Se esse pedaço aqui em cima é x, aqui embaixo também é. E eu fiz isso para vocês. Olha na figura. Olha, coloquei os lados, a medida de lado. Onde não tem medida, vocês podem completar. Olha aqui que eu completei em azul. Esse pedacinho, esse lado aqui mede 3. Esse aqui é x, então aqui na frente também é x. Lá em cima, aquele outro pedaço é x. Descendo aqui, o pedacinho correspondente é x. E aqui é 3. Área é multiplicação, ok? Então, ó, esse pedaço aqui em rosa, a área dele, 3 vezes 3. Esse pedaço, 3 vezes x. Esse outro, 3 vezes x. E aqui, x vezes x. Então, o que estava perguntando lá no exercício, na letra A, qual é a medida do lado? Olha lá, eu coloquei x mais 3. Poderia ser 3 mais x também, não está errado não. Letra B, área total da figura. Então, vamos fazer pedacinho por pedacinho. 3 vezes 3, 9. 3 vezes x, 3x. 3 vezes x, 3x. E x vezes x, x ao quadrado. Olha, eu tenho 2 termos semelhantes, que é o 3x mais o 3x. Eu posso somá-los. Vai dar 6x. Por que que eu não posso somar esse outro x? Ele está elevado ao quadrado, ele não é semelhante com esses dois aqui, tá? Por causa do expoente. E o 9 também eu não posso somar porque ele não tem letra junto com ele. Então, olha como que fica a expressão que representa a área total da figura. X ao quadrado mais 6x mais 9, na letra B. Letra C, forma fatorada. É um trinômio quadrado perfeito. Olha, porque a raiz quadrada do x ao quadrado é x, a raiz quadrada do 9 é 3. Então, a forma fatorada da expressão que representa a área é x mais 3 elevado ao quadrado. Se vocês parar para ver, é a medida do lado do quadrado, né? Quando eu falo, eu vou calcular a área, é lado vezes lado, então é x mais 3 elevado ao quadrado. Essa área total, ok? E espero que vocês anotem os exemplos no caderno de vocês. Depois vocês resolvam, os exercícios que vocês vão resolver, deixa no caderno também, porque não tem como a gente estudar matemática, ou principalmente essa parte da matéria que é álgebra, sem fazer anotações. Não tem como. Vocês têm que anotar no caderno. E vocês podem falar comigo pelo WhatsApp para ainda assim tirar suas dúvidas, tá bom? E bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus e que tudo isso em breve vai passar. Eu gostaria muito de estar na sala de aula explicando isso para vocês. Um abraço.